A gente conversa agora com o ex-correspondente do New York Times no Brasil, o jornalista Jim Brooke. Jim Brooke já morou em Kiev, na capital da Ucrânia, e morou também em Moscou. Jim, eu gostaria que você contextualizasse melhor para a gente as origens dessas tensões e o que une e o que separa esses dois países, essas regiões aí que agora, né, estão sendo disputadas, inclusive na Ucrânia. O que une e o que separa Rússia e Ucrânia. Muito boa tarde, Jim. Boa tarde, Carla. Obrigado. Eu acho que os russos, o governo russo não reconhece a língua ucraniana. É como se fosse um imperialismo argentino que insiste que todos os brasileiros falam espanhol. São dois idiomas distintos, o espanhol e o português, o russo e o ucraniano. São dois idiomas distintos, mesmo grupo étnico, mas depois da invasão russa de 8 anos atrás, os ucranianos são mais virados para o oeste. Eles viajam de férias, eles trabalham, eles estudam na União Europeia, no oeste. Tem 1 milhão de ucranianos que trabalham na Polônia. Então, eles viraram as costas para a Rússia. A mentalidade é com a Europa. Então, tem essa reação. É uma pena, porque é um pouco como as relações entre Estados Unidos e Canadá. Tem 1 milhão de russos que têm parentes em Ucrânia, e o verso, muitos ucranianos têm parentes em Rússia. Então, entre os dois povos, eles se entendem, mas o Putin tem essa mania de reconstruir o Império Russo de 100 anos atrás. É ridículo. Isso trágico. Foi visto, inclusive, na fala dele de segunda-feira, né? Como se tudo que tivesse sido feito ali na criação do país da Ucrânia pelos soviéticos tivesse sido um erro e esse erro precisasse ser corrigido. Ele vê dessa forma, como se tivesse que reparar o que foi errado lá no passado? É um certo de imperialismo. E o assessor de segurança americano, Brzezinski, falou: a Rússia sem Ucrânia não é império, é só um país. Então, eles insistem em dominar a Ucrânia. É a terceira tentativa de Putin dos últimos 10 anos. E 2 vezes ele fracassou. Em 2004, houve a Revolução Laranja, e em 2014, agora estou falando russo, se produziu a segunda revolução. Então, Putin fracassou 2 vezes. Agora ele faz uma tentativa militar, que acho que ele não vai aguentar. Os ucranianos são muito guerreiros e são bem treinados, e durante de 44 até 54, mais efetivos de segurança soviéticos morreram na Ucrânia mais do que na Afeganistão nos anos 80. Então, os ucranianos talvez tenham aparência de ser muito bonzinhos, mas se chega até certo ponto, eles reagem com guerrilha e tipo maqui. Vai ser uma luta dura e sangrenta. Exatamente, Jim, era isso que eu estava pensando, porque os ucranianos sofrendo um ataque dentro de seu próprio território e com essa experiência militar, isso pode dar origem a um banho de sangue. Quer dizer, Vladimir Putin tem uma ação militar, por enquanto, convencional, obviamente que ele é detentor de armas nucleares, mas ele pode enfrentar, então, com armas convencionais, uma grande resistência por parte da Ucrânia, é isso? Embora a gente reconheça o poderio militar da Rússia. É certo, Carla. O exército ucraniano é o segundo exército da Europa, 200.000 efetivos. E tem veteranos, tem reservistas, tem essas milícias territoriais, e são eles que defendem seu solo, sua pátria. São os invasores que vão sofrer. Agora, é inevitável que a população civil, que nesse momento já está, inclusive, tentando sair de Kiev e procurar lugares mais seguros, né, longe ali dos conflitos de fronteira, é provável que haja também muitas baixas entre a população civil, porque a Ucrânia é um país bastante populoso, né? Mas é muito grande. São só 40 milhões de pessoas,
numa área o tamanho de Europa, de França, então são muito espalhados. E o que me é interessante é olhar o mapa que você mostrou aos seus videntes, que tem ataques no oeste da Ucrânia. Nós pensávamos que era só no parte este, na oeste, cerca de Polônia. Eu tenho amigos que me mandaram pelo Facebook mensagens que estão em caminho para a Polônia. Então, os que querem fugir estão tomando essa carretera para o vizinho da União Europeia. É impressionante. É um dia que vamos lembrar, uma data que vamos lembrar por muitos anos, o 24 de fevereiro, como 11 de 9 em setembro. Sim, 11 de setembro. Yeah. Nova página para a história europeia. Primeira vez em 75 anos que um Estado europeu atacou o outro. E a última vez foi a Alemanha nazista. Bom, vamos aguardar e vamos esperar que as consequências não sejam semelhantes. Eu agradeço aqui, eu conversei com o Jim Brook, que é jornalista e foi correspondente do New York Times aqui no Brasil. Muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde.